Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos. Que bom que você apertou o play mais uma vez para participar, ouvir, assistir mais um podcast da Igreja do Calvário. E estamos felizes em poder compartilhar e estar aqui junto com vocês toda semana, compartilhando, abrindo nosso coração, nossas ideias e também trazendo para cá coisas que às vezes são dúvidas e coisas que estão na mente de várias pessoas também. Hoje nós vamos falar sobre a presença de Deus, ou presença de Deus, e tá aqui o João Marco e eu, e nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre isso, ok? Não se esqueça de uma coisa, né? Já se inscreva no nosso canal, dá um like aí, isso é legal para o crescimento e desenvolvimento do canal. E a gente vai saber também que você está interessado, que é relevante para você, é legal. E a gente vai estar aqui gravando, e isso empolga a gente a continuar fazendo o trabalho. A gente vai continuar fazendo do mesmo jeito, né? A gente acredita que se uma pessoa assistir, ela também pode ser abençoada pelo Senhor. Amém? Bom, vamos falar hoje sobre presença de Deus, presença do Senhor, a glória, a presença do Altíssimo sobre nós, sobre nossas vidas, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. João Marcos, seja bem-vindo mais uma vez, né? Aqui. Sempre bom. A gente grava com outras pessoas, né? Mas quando a gente pensa em falar sobre presença, né? A presença de Deus, eu não sei se é legal a gente começar primeiro com os conceitos errados, né? Porque a gente, quando imagina assim, a presença de Deus esteve nesse lugar, uma visão muito Antigo Testamento, né? Como se Deus visitasse os eventos que a gente organiza, faz algo poderoso ali, e depois a gente tem que fazer outro, para ele sempre estar visitando a gente, ou aquele culto onde Deus esteve, né? Os outros a gente fica tentando forçar para ele ir lá no culto, né? A gente tenta fazer de tudo para que ele esteja, mas dá às vezes a entender, na grande maioria, que a presença de Deus era muito como acontecia no Antigo Testamento. Essa ideia, eu acho, geral, de Deus visitava o povo e ia embora, visitava o povo e ia embora, né? Da onde a gente tira? Será que é muito realmente por causa desses textos do Antigo Testamento? E aí dá uma visão de presença de Deus muito aqui, né, entre nós, entre os humanos, e não na dimensão do Deus que habita, né? Do Deus que habita. Eu acho que a gente pode até depois a gente vai falar sobre como Deus, meio uma teologia da presença, né? Mas eu acho que falta mesmo de compreensão de quem Deus é, mais do que simplesmente um olhar para o Antigo Testamento, assim, e falar, não, isso são coisas que a gente vê lá e tal. Eu acho que sim, o ser humano tem uma tendência, o cristão especialmente, né? O ser humano cristão tem uma tendência a ser como Filipe, né? Lá do João capítulo 14, né? Então mostra-nos o Pai, né? Então mostra pra gente alguma coisa lá, igual tinha lá, aquelas coisas, aquelas representações dubitáveis que Moisés viu, mostra pra gente. Jesus tá Cadê dizendo, os trovões? Jesus está dizendo, eu tô aqui, quem vê a mim, vê o Pai. Então acho que a gente tem uma tendência, sim, a isso, mas especialmente é uma falta de compreensão de quem Deus é mesmo. Isso não é só um problema com o Antigo Testamento, mas eu acho que é um problema com o Novo também, né? Eu acho que é um problema geral, bíblico, mas não acho que é só bíblico, eu acho que é um problema também sensorial, é um problema espiritual mesmo com Deus, assim. É uma pequena compreensão sobre quem Deus é de fato, entendeu? E isso vai gerando percepções erradas sobre o que Deus faz. Todas as vezes que você pensa que Deus faz alguma coisa que não é o que ele faz, você está tendo uma percepção, antes de tudo, você tem uma percepção errada de quem ele é. Então, eu acho que você acaba fazendo várias dicotomias com Deus, várias formas de entender Deus, que vai também revelando para você erradas implicações sobre a presença de Deus, sobre o que ele faz, o que é a manifestação de Deus. E aí você fica sem discernimento nenhum, né? Sem saber. Às vezes a igreja sofre com isso, né? Porque você tem falsos líderes que podem fazer umas grandes apresentações, né? Sobre a presença de Deus, grandes apresentações sobre tudo que eles falam, né? Eu lembro de uma vez um pastor tá entrando e
pregando, né? E ele falou, olha, se eu entrasse aqui se eu subisse nesse púlpito aqui e começasse a fazer um grande movimento aqui, todo mundo iria ficar maluco aqui nessa igreja. Todo mundo ia levantar, ia começar coisa, todo mundo ia ficar doido, sabe? Avivado. Poucos saberiam que talvez eu estaria mentindo. Então a igreja sofre muito quando não conhece Deus, quem Ele é, não tem intimidade com Ele. E por isso que eu tô falando, não é só bíblico, entendeu, Alex? Deus é o que a gente imagina que Ele é, né? Às vezes, muita gente se guia por isso, né? A minha percepção, o meu entendimento de quem Deus é, do que Ele faz. Eu acho que conhecer os atributos de Deus auxilia demais, né? Esse entendimento do Deus onipresente, do Deus que é o Todo-Poderoso. E quando a gente entende, eu acho que os atributos, a gente começa a ver a identidade que Ele é fora da minha imaginação, conceitos ou experiência qualquer com o oculto, né? O lugar onde supostamente Deus esteve de uma forma mais poderosa. Sim, então. Isso é teológico, isso passa pelo crivo teológico, óbvio. Uma boa compreensão teológica, né? Assim, como a gente está falando, uma teologia correta da presença de Deus ajuda muito. Mas eu acho que isso também quando você mistura doutrina e devoção. Eu acho que também passa pelo crivo devocional. Se você errar a teologia, você vai ter uma péssima devoção. E devoção que eu digo é o seu momento com Deus, seu secreto, a sua intimidade com Deus, que também revela quem Deus é. A gente não pode só achar que a teologia revela quem Deus é. Ela é a coisa principal que revela quem Deus é. Como Deus é pessoal. Deus está revelado na Escritura, né? Em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus que está revelado ali na Escritura. Ali a palavra de Deus está sendo revelada ali. À medida que você lê a Escritura, você conhece a Deus. Mas você conhece a Deus lendo a Escritura, só que ler a Escritura passa pelo crivo devocional. Porque você pode ler a Escritura da forma que você quiser. Se não for uma leitura de coração, de devoção, você também não vai conhecer quem Deus é de fato. Você vai ter partes do seu conhecimento de Deus completamente distorcidas e míopes sobre quem Deus é. Então, passa pelo crivo teológico, óbvio, mas passa pelo crivo devocional. E aí você vai gerar todos esses tipos de movimentos. E você, como você falou, você precisa fazer um evento para Deus se manifestar. E aí aí você faz aquele evento. E aí passa um tempo, aquilo ali não tá mais... aquela coisa que a gente sentiu naquele evento não tá acontecendo, né? Normalmente, de forma comum. Aí tem um homem que é mais íntimo de Deus e a gente precisa convidar ele para esse Convidar ele evento. para um novo evento, porque ele a gente não tá mais sentindo o que a gente tá sentindo. E aí, mais uma vez, tô falando, aí começa a basear a presença de Deus a partir do sentimento, a partir das grandes manifestações e tal. Eu tava vendo um podcast lá esses dias, e foi muito interessante o que a pessoa falou. Ela falou assim, olha, é muito fácil confundir estádios lotados com estádios lotados com pessoas chorando, com pessoas se entregando, com realmente a presença de Deus. É muito fácil confundir isso, porque existe muita adrenalina sendo despejada, né? Sendo despejada mesmo, assim, vindo das pessoas nesses estádios. Elas estão pulando, elas estão dançando. À medida que um pregador fala uma coisa muito impactante, elas respondem corporalmente, tudo isso. Então existe muita adrenalina ali. E é muito fácil confundir unção com adrenalina. Mas elas não são a mesma coisa. Estar na presença de Deus, eu acredito, né? Não foi falar isso no podcast. Eu acho que estar na presença de Deus é adrenalina mesmo, eu acho. Sabe? Mas não é uma adrenalina produzida por mim, que vem de mim, da minha coisa, da forma com que eu me manifesto ali. E é muito fácil você confundir grandes eventos com a presença de Deus, assim. E você vê pessoas cheias mais uma vez, cheias de adrenalina, cheias de coisas e tal. Na verdade, pouca presença. E é interessante, assim, a gente pode fazer um evento pensando estrategicamente como gerar tudo isso. Óbvio. Escolhendo as músicas, escolhendo os assuntos e temas. Eu posso fazer um evento que não explica ao cérebro
com a intenção de que essa transformação do entendimento gere percepções e manifestações emocionais, é porque tu olha assim, cara, eu entendi, né? E aí que gera essa adrenalina gerada por transformação na mente. Agora eu posso fazer o contrário também. Eu vou promover a música, o ambiente e tudo para que seja despertado a adrenalina, o desejo, a vontade, a pessoa ficar ali emocionalmente envolvida com aquilo. E eu posso ensinar errado também tudo. Que é o que acontece também. Tem eventos tops, né, que ensina boa teologia e tudo, e Deus se manifesta mesmo. E a gente tem um contrário também, em que se você pegar e colocar no mesmo lugar, às vezes um evento mais com conotação mais avivada, né? Se você colocar ali um pregador que vai explicar sobre a presença de Deus e alguém que vai estar falando sobre Deus está aqui, né? E às vezes esse cara não vai ser bem aceito, o que está explicando, mas o outro que sabe mexer e mover as emoções vai ser o cara do evento. Sim. O cara do evento. E então as duas áreas, né, são perigosas ao ponto da gente confundir de verdade e achar que a gente sabe de verdade o que é a presença de Deus. E eu tô me lembrando, né, a gente tá aqui falando, tô me lembrando que muitas vezes a presença de Deus, o encontro de Deus, né, com os homens, nem sempre foi porque os caras nem queriam, né? Eu fico imaginando Deus num lugar, né? Deus preenchendo um lugar onde um homem está. Se a gente olhar para Jonas, cara, Deus estava ali. Uhum. Deus se manifestou ali, falando, e pessoas do barco ali e tudo. Deus estava atrás, né, no bom sentido de Jonas. E Jonas literalmente não queria a presença de Deus, cara. Ele não queria, ele tava fugindo. Sim. Porque, querendo ou não, se você tá fugindo de Deus, tá fugindo da presença dele. Nesse sentido, né? E fora que, cara, quando você... Assim, as pessoas mais próximas de Deus, assim, que eu já vi, né? Inclusive, eu tava até conversando com um amigo meu esses dias sobre as pessoas mais próximas de Deus que eu já vi, são pessoas que, cara, realmente elas não estão em grandes posições, não, assim, cara. Eu sei que isso é um clichê, parece às vezes falar, né? De, cara, as pessoas mais próximas de Deus são as pessoas que... Como se também quem tivesse na mídia não tivesse a presença de Deus, né? Entendeu? Sim. Eu sei que é um clichê. Cara, esses pregadores que estão nesses lugares, eles realmente estão muitos deles realmente têm a presença de Deus, carregam isso, estão na presença de Deus, habitam com Deus, são amigos de Deus. Mas especialmente as pessoas que eu conheço que são amigos de Deus mesmo, cara, elas são pessoas que realmente elas não estão tão preocupadas em manipular as emoções, nem manipular as próprias emoções. E elas não baseiam o relacionamento com Deus, dá pra ver nitidamente que elas não baseiam o relacionamento com Deus a partir do que elas estão sentindo com Deus. Dá pra ver o que elas fazem é só serem amigos de Deus mesmo. Me parece que elas passam tempo com Ele, me parece que elas vivem com Ele, me parece que elas estão preocupadas com o que Ele está preocupado. Me parece que elas estão constantemente perguntando pra Deus o que o coração dele tá. Sabe? E como que o senhor tá hoje? E se entristecendo com o que ele tá se entristecendo, sorrindo com o que ele tá sorrindo. E elas começam a parecer mais com Jesus. Inclusive a pessoa que assim, uma das pessoas que pra mim estão mais próximas de Deus, ela não tem tanto conhecimento teológico assim. Eu me lembro de a primeira vez que eu vê-lo, não vou falar quem é aqui, né? Mas a primeira vez que eu vi essa pessoa, eu entrei pro lugar, né? Era uma reunião de líderes e tal. Eu entrei e ela tava ali. E... mais um líder aqui, né? Uhum. Ou deve ser alguém que veio ver o que é isso aqui. Essa pessoa pregou nesse dia. E sabe aquele negócio assim, cara, de uma pessoa pregar? Porque uma coisa, eu João Marcos, falo assim, o evangelho faz você experimentar uma nova realidade. Todo mundo fala assim, caraca, é verdade isso. Outra coisa, alguém fala assim, cara, o evangelho faz você experimentar uma nova realidade. E parecer que essa realidade acabou de abraçar você. De tão próximo, que vira poder, né? Eu acho que vira poder. A pessoa que habita com Deus... mistura a realidade divina de isso, Deus, cara, com a... Vira poder. Eu acho que é o que o Paulo tá falando lá quando ele fala, né? Os Coríntios, eu não preguei um evangelho só de palavras, eu preguei um evangelho de poder.
Ou seja, esse evangelho vira um poder mesmo, que vira real. Você tá conseguindo apalpar as palavras que estão saindo da boca de alguém que é amigo de Deus, de verdade. E você vê que em nenhum momento tá preocupado em estar em algum lugar, ou estar aparecendo em outro lugar, ou ter um determinado conhecimento enorme de alguma coisa, ou manipular todo mundo. Ele simplesmente pregou as coisas mais simples do mundo, coisas que não eram novas para ninguém. Só que Deus estava ali. Porque ele era alguém que habitava, dá para perceber até hoje que essa pessoa é alguém que habita com Deus. Habita com Deus, passa tempo com Deus, entendeu? Eu tá falando isso daí, eu tô lembrando de um monte de gente. Mas a gente tem uma a senhora, a irmã Maria Evaristo, lá de Petrópolis, e várias outras pessoas. Só que ela é uma senhora já de muita idade. Não muita idade, porque ela acho que tá melhor do que eu, porque ela sobe morro, anda tudo lá. Só que todo dia, ou 3 da manhã, 4 da manhã, nunca é longe disso daí. Aí chega a mensagem: tô orando por você, sua família e seu ministério. Isso é tão constrangedor que quando eu acordo e vejo a mensagem, porque eu tava dormindo enquanto tava orando por mim, né? Eu olho aquilo e falo assim, cara, eu não tenho como não orar, né? Eu sou obrigado a orar. Eu tô falando o nome dela, mas eu tô falando de muitos pastores que ela ora, muitos. Porque eu conheci já vários que falam assim, ela também me manda mensagem. Ela também me manda mensagem. E várias outras, né? Como a irmã Nininha, Jandira e tudo, que era... Eu lembro que eu usava muito o exemplo da Jandira, que ela chegava num lugar e às vezes alguém dava problema pra ela cantar. Aí tinha uma música, não lembro muito bem, eu sou horrível pra isso mesmo, que era cantar Quem é esse? Quem é esse que abre o mar e tal? Ela fala, aí quando ela começava a cantar, cara, ele é Jesus, podia botar qualquer pessoa pra cantar essa música, cara. É porque é como se ela fosse alguém andando, um arauto, dizendo assim, ele tá aqui, ó. Era muito real o que você tá falando. Era tão real que foi assim, qualquer um que cantasse, parecia que Jesus não ia lá. Mas são pessoas que só quem conhece eles são quem foi embora pro campo, quem foi discipulado nas varandas e nas salas deles. E realmente são portadores da glória de Deus, assim, num jeito muito especial e poderoso. E como a gente está num tempo de muita performance, sim, essas pessoas continuam sumidas e fica mais difícil encontrá-las, porque na maioria das vezes a gente está procurando quem está na mídia, quem tem boa performance. E antigamente a gente achava essas pessoas nos encontros da realidade da vida, de um culto, um lugar e tá. E a gente também tem perdido esses encontros, né, com esses homens e mulheres de Deus que só tem como conhecer assim, porque eles não têm canal no YouTube. Exato, eles não têm canal no YouTube, eles não estão numa grande conferência. Mais uma vez, nenhum problema. Eu acredito que existem amigos de Deus nas grandes conferências. Mas existem pessoas. É isso que eu tô falando, a gente confunde unção com adrenalina. Às vezes a culpa não é do pregador, cara. Às vezes a culpa é nossa. É por isso que a gente fica tão chocado e triste quando a gente não tá sentindo algumas coisas. Parece que Deus foi embora. Porque a gente tá tão acostumado com a ideia de que a presença de Deus é quando isso me faz sentir bem, que quando a gente não tá sentindo bem em algum momento da nossa vida, parece que Deus não tá ali. Parece que tá longe. Mas é gente que tá longe. Porque o que faz a gente se aproximar mais da presença de Deus é uma consciência profunda do Evangelho. Não é uma consciência profunda, sei lá, do que aconteceu no Sinai. É uma consciência profunda do Evangelho. É isso que vai gerando novas percepções da presença de Deus e de que Ele está ali. Ele está ali. É acordar pela manhã e hoje eu estava fazendo meu devocional no Salmo, que inclusive caiu no Salmo 16, que é, né, na tua presença a alegria, né, na sua presença, na tua destra delícias perpétuas, né? E ele fala, né, cara, de noite você fala comigo. O salmista está falando. Fala comigo de noite, fala comigo. Aí no outro salmo ele fala, né? De manhã você tá ali.
É uma consciência de que Deus está ali, mas isso só é feito a partir do momento que você entende o evangelho. Porque aí você passa a ter intimidade com Deus por meio do evangelho. Você não passa a ter intimidade com Deus se você quer alguma coisa de Deus. Então a gente está tão acostumado à ideia de que Deus vai se manifestar e eu vou me sentir extremamente bem, que quando existem momentos, e vão existir momentos, em que parece que Deus está em silêncio. Em que parece que Deus... Você não está se sentindo bem. As suas orações não são mais aquelas mesmas que você fazia. Talvez você não está chorando. Parece que a gente fica muito magoado com a gente mesmo. Por não ter chorado como a gente chorou em algum dia daquela oração, mas hoje a nossa oração, então parece que Deus está longe de mim. É como se Deus tivesse uma expectativa tão alta sobre como nós devemos nos relacionar, que o que a gente cria na mente é inalcançável. Eu já criei várias vezes, já compartilhei, né? Eu acho que é um podcast, que era de orar tantas horas por dia, jejuar tantas vezes na semana e tal, e eu fazia de tudo para cumprir aquilo. E quando eu não conseguia cumprir, eu ficava no canto e falava, bom, não tenho, já que não é para assim, eu me frustrava comigo mesmo e ficava, na hora que eu voltar a ter isso aqui, então a gente retoma, né, o relacionamento. Só que quando tu vai olhando para a presença de Deus e a gente vê um Deus que está com Davi quando ele está cego, porque cometeu uma atrocidade, pecou, matou, colocou um homem numa situação complicada e tá lá o profeta. Aí ele vai e fala, cara, pra onde que eu vou? Como que é fazer? Como que é, né? Como que ora no mais profundo do abismo? Como que ora no mais alto céu? Deus está em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as situações. E aí eu comecei a viver mais em paz, entendendo que, cara, eu preciso estar com Deus. Sim. Se é pendurado no ventilador, se é de joelho, se eu consigo fazer 10 vezes na semana, não consigo. Eu preciso estar pensando, meditando e estar com ele, tomando um café enquanto faço as coisas, enquanto estou num lugar. Eu preciso que isso seja tão natural e menos... Eu não estou dizendo que a gente não precisa separar tempo de oração, né? Então vai ser orgânico, né? Só que quando você começa a viver assim, uma das coisas que acontece é que você tem que se obrigar a orar por necessidade. Fica ao contrário, né? Quando a gente vê Deus como alguém que resolve problema só, todas as vezes que eu estou com ele, eu estou falando das minhas necessidades. Mas quando eu começo a me relacionar, também as necessidades parece que vira a obrigação, né, de você não se esquecer, porque tu tá ali, Senhor, obrigado por isso, ter me salvado. Tu é poderoso, tu é grande, tá? Aí tu fica, não, mas Senhor, eu quero também apresentar minhas necessidades. Não é o contrário, né? Sim. Eu apresento as necessidades para não ficar com mal pro meu lado, eu vou lá e tento, mas o senhor é gente boa pra caramba, né? Foi legal estar aqui com o senhor. Não, aí você perde... Aí, quando acontece o fato de você estar saturado pelo evangelho, da realidade de que Deus, ele é presente, especialmente, né, pelo fato de que o evangelho te dá de presente o próprio Deus para morar com você, morar em você, né? E aí quando você entende, está saturado disso, aí vai haver um encontro de presenças. A presença de Deus vai encontrar a sua presença, porque a gente vai dar a nossa presença para ele também. E aí presença é tudo, porque ele é tudo, né? Se a presença dele envolve tudo que nós fazemos, isso significa então que toda a nossa presença vai estar diante da presença dele. Acho que é isso que é viver corandel, né? A expressão latina, né? O coração diante de Deus. É realmente em tudo que fazemos. Aí vira um encontro de presença. Deus vai ter a nossa presença e nós teremos a presença dele. E você para de ficar criando expectativas completamente frustrantes ou altas demais, humanamente falando, para aquilo que Deus está fazendo. Porque outra coisa também que a gente precisa aprender, cara, nem sempre a presença de Deus é algo que vai me deixar com os grandes sentimentos, sempre arrepiado, etc e tal. A presença de Deus às vezes é aterrorizadora. E deixa a gente em situações complicadas. Isso, às vezes nós queremos o som do pad, do piano, para que seja muito suave a presença de Deus, mas o pad e o piano não estavam lá no redemoinho que apareceu para Jó. O som foi aterrorizador de um redemoinho. O som de um redemoinho é aterrorizador. É algo destruidor. Sabe, é algo que é ensurdecedor, o som de um redemoinho. Não tinha pad, não tinha piano, não tinha violão ali quando Deus se apresentou para Jó, mas Deus estava ali.
Deus estava ali e, obviamente, como todas as vezes que Deus se encontra com alguém, Jó teve que cair, ficar ali ajoelhado. E a conclusão de Jó é uma conclusão muito, muito potente, cara. Eu só ouvia falar de você, o homem mais justo da terra, tá falando isso, né? Um homem, o melhor homem humanamente falando da terra, né? Eu te conheci de ouvir falar, agora os meus olhos estão te vendo. E não era um evento, não tinha um grande pregador nesse momento, não tinha boa música, tinha um som ensurdecedor e aterrorizante de um redemoinho aparecendo para falar com Jó. Então acho que às vezes não é muito sobre a sensação boa que isso me traz, mas é a sensação da presença. E essa sensação, cara, quantas sensações a gente pode tirar da escritura que isso causa, sabe? Uma coisa é fato, o resultado disso é profundo, porque o resultado disso é um coração extremamente saturado por aquela realidade. É perigoso? É óbvio que a presença de Deus é perigosa nesse sentido, entendeu? Eu acho que quem não vive uma vida arriscada, cara, arriscada de tudo, né? Não tô falando só de você correr risco de, igual a igreja perseguida, e morrer, não. Mas eu acho, cara, que de verdade, quando a gente vai orar, perguntar a vontade de Deus, é uma coisa muito perigosa. Muito perigosa. Eu falo isso porque assim, minhas experiências de ter perguntado isso pra Deus não foi muito legal, não. De pegar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Me dá a tua direção, me sopre, Senhor. Uhum. Ou então, vezes que eu orei e falei assim, o Senhor precisa me empurrar. Cara, e não foi confortável, não foi legal. Então, quando alguém tá dizendo, eu estive com Deus, estive na presença de Deus e tal, e tu fica assim, cara, mas não aconteceu nada. Continua a mesma vida, tudo normal. É impossível, cara. Todo mundo que Deus se deparou e esteve de frente e coisa, a gente vê o que aconteceu com Paulo, a gente vê com os discípulos, a Deus estava ali entre eles, Deus homem entre eles, em que Deus teve esse encontro com todas essas pessoas, elas viveram uma outra vida, né? E a gente vê com Moisés, a gente vê com Jó e com todo mundo que teve esse encontro, foi perigoso, arriscado, alguma coisa, sempre fica algum vestígio, alguma coisa você perde, alguma marca você leva. Por isso que quando alguém fala, eu vi o anjo, não sei o que, cara, não consigo compreender de jeito nenhum alguém que teve um encontro tão poderoso com um ser tão poderoso e espiritual e continuar vivendo a vida normal depois do encontro, né? Depois de estar na presença do Senhor. Eu acho que você não consegue viver mais. É porque ela vai arrancar tudo de você, né, cara? Viver na presença de Deus arranca tudo que é valioso pra você, que precisa morrer. E não é só dinheiro, não é só o teu emprego, não é só isso que Deus vai te pedir. É o desejo por aprovação, é a sua segurança, seu conforto, seu consolo. Ele vai arrancar tudo de você, porque isso precisa morrer. E essas coisas morrem mesmo diante da presença de Deus. E aí a maior porcentagem da igreja não quer atravessar para esse lugar. Eles querem que pessoas vão. Que existe mesmo um lugar mais perto. Existe um lugar que você tem que atravessar, mas é ousado, perigoso, arriscado demais atravessar. E realmente, nesse sentido, a maior porcentagem da igreja está olhando Moisés subir e atravessar aí para aquele lugar lá. Não vá lá, Moisés, fale Deus com você, porque se Deus falar com a gente vai morrer. E a maior porcentagem da igreja espera mesmo. Por isso que eu acho que esses eventos dão tanta gente. E eu acho que não é culpa do pregador que está lá. É muito culpa da igreja mesmo, de querer mesmo ouvir o que Moisés foi ouvir lá de Deus, em vez de mesmo procurar Deus. A igreja precisa rapidamente renovar o seu secreto com Deus, cara. Rapidamente. Mas isso só vai ser feito quando uma saturação do evangelho, da mensagem do evangelho, for encaminhada para a igreja, for realizada na igreja. E a igreja começa a passar a ser completamente saturada mesmo dessa grande realidade. E aí o secreto começa a mudar.
E aí a gente começa a atravessar por a gente começa a ir para esse lugar, nesse lugar onde poucos querem ir mesmo, nesse lugar extremamente arriscado, nesse lugar onde a gente perde as coisas que a gente dá valor aqui, porque elas vão ficar pequenas, elas não vão fazer nenhum sentido mais pra gente, e a gente vai ficar de cara, frente a frente, com o tamanho da majestade fascinante de Deus, assim. E aí, realmente, cara, você não tem como voltar. Não tem como você... não tem regresso. Não tem nada que você possa Até fazer. porque não sobra nada pra você voltar. Não sobra nada. Você perdeu tudo. A gente entendeu? viu o que Eliseu faz, né? Ele sabia o que ia acontecer ali. E Elias deixa pra ele bem claro. Você sabe, né? O que aconteceu. Não tem como. Vai voltar pra quê? Né? Vai voltar pra quê? Não tem mais. E quando você... E aqueles relances pecaminosos no nosso coração, porque essas são as nossas tendências... Em momentos de relance em que você olha para a vida e você começa meio que de novo acostumar, que são momentos, óbvio, que todo mundo vai passar por isso, como todos os homens de Deus passaram por isso também, em algum momento você vai cair em si no fato de que isso não faz o menor sentido para mim. Eu desejar esse tipo de segurança aqui não faz o menor sentido para mim. Eu entrei no lugar mais inseguro, se a gente for pensar nesse sentido, na minha vida, que é a presença de Deus. Entendo inseguro aqui, porque o lugar mais seguro que você pode estar é na presença de Deus, óbvio. Mas no sentido de retirar de você aquilo que você deu valor um dia. Sim. Que é a segurança do mundo, as coisas dessa vida, os desejos dessa vida, as coisas que você pensa que são legais, os ídolos desse mundo. Você entrou ali e acabou aquilo ali, mano. E aí quando você tem esses relances de pecado, esses relances de fraqueza, em que você começa a olhar de novo para as coisas da vida, em algum momento você cai e diz, cara, isso não faz o menor sentido para mim. Eu tô desejando coisas que já foram arrancadas de mim. Entendeu? Porque eu vi Deus. Eu vi Deus. Nada mais faz sentido para mim porque eu vi Deus, eu estive na presença dele e é como se a pérola de grande valor realmente estivesse na minha mão. E o maior medo é perder isso. E exato, não as outras coisas. Entendeu? Eu, lembrando aqui de uma vez, em uma das minhas crises do que fazer, né? Tem gente que acha assim, quando termina isso? Eu não sei não, quando termina não, esse negócio não. Mas em uma das, tipo, e agora, né? Aí eu tive com um irmão, que conheci desde que eu me converti, e aí eu dando meus argumentos e falando, e ele falou assim, cara, por que segurar numa coisa que você nunca teve? Por que ficar agarrado numa coisa que você nunca teve? Nunca foi seu. E aí? É como se você não quisesse entregar, tipo, o carro que é do cara que emprestou você. Sim. Porque você se acostumou a não andar mais a pé, a estar com ele. Tá? Aí ele tá falando que precisa agora do carro, e você tá falando que isso é tão importante para você que você não pode devolver. Que você não pode entregar. Só que lembre-se, você nunca teve um carro. Tudo que você tem, você nunca foi seu, você nunca teve. Então, se você se agarrar a isso, possivelmente até a pessoa pode abandonar e até te entregar. Fala assim, então fica com isso daqui, pode ficar para você viver aí essa vida. Só que você vai estar perdendo a maior coisa, a coisa principal. Exato. E aquilo marcou muito a minha vida, porque a nossa tendência de verdade é ficar agarrado nessas coisas, proteger o que foi conquistado, o que Deus nos deu. E aí você vê como que você beira essa falsidade da segurança, cara. Ontem eu e a Michelle, a gente estava conversando muito sobre isso, né? Como que segurança é uma ilusão, como que segurança tem hora que é uma prisão, como que o desejo pela segurança, né? Eu acho que você pode construir coisas que te mantenha bem para poder seguir tua vida, legal, mas não pode ser a tua segurança, você não pode estar seguro nessas coisas. E como que isso afasta a gente de coisas tão simples da fé, da vida cristã. Até porque a gente acredita mesmo que Deus está se agradando de nós quando a gente tem muita coisa. Por isso eu tô falando, é muito fácil para nós, cara, achar assim, poxa, ganhei um aumento. Poxa, ganhei tal coisa. Poxa, Deus tá me abençoando. Ele tá feliz comigo. Eu ando com ele, eu sou amigo dele. Porque a gente confundiu mesmo que ser amigo de Deus. A gente tá tendo ótimos resultados.
para nós que somos ministros, a gente pensa mesmo que Deus está muito feliz, que a gente corre um sério risco de a gente que é pastor, né? Se tiver algum pastor ouvindo a gente, algum líder, alguma coisa, a gente corre o sério risco de confundir a alegria de Deus, de que Deus está provando o que nós estamos fazendo pelos resultados que nós estamos dando. Aí tu entra no problema do clericalismo. Exato. Enquanto não é isso. Podem ter bons resultados? Podem. Podem ter maus resultados? Podem. O que vai importar no final das contas é a presença de Deus. É isso. É ser amigo de Deus de verdade. E aí você volta toda que a gente tá falando no começo da insignificância de pessoas pro mundo e de quanto elas eram significantes no reino de Deus. Por isso que, cara, Ministério de fracassados, né? Exatamente. Por isso que eu amo João Batista, cara. Eu amo João Batista porque ele é alguém que, cara, é muito louco a vida dele. Ele não fez nenhum sinal, cara. Ele é maior do que Elias. Na verdade, Jesus disse que ele é o maior profeta. Até Jesus, né? Jesus é o maior profeta, mas até ele é o maior profeta, cara. Cara, isso é incrível, porque ele não faz nada. Ele não tem uma... Ele não teria oportunidade hoje nas igrejas nunca. Não teria. E também não seria um cara muito conhecido, porque... Entendo não conhecido aqui, né? Ele era muito conhecido, mas ele não seria o cara... caramba, cara, que grandes sinais esse cara faz. Mas, cara, ele vivia claramente com Deus, cara, sabe? E ele... Você olhava para aquele homem, a pele dele estava marcada do sol, de caminhar na presença, sabe? Assim, e olha que coisa louca, cara. O cara viveu anos para pregar poucos meses e morrer. É isso. A gente prepara pessoas em pouco tempo para pregar em anos. E não dá nenhum fruto pro reino de Deus. Uma pressa enorme. O cara foi preparado anos para então falar assim, e Deus claramente dizendo assim, você vai morrer, meu amigo. É isso. Seu chamado é morrer, João Batista. A sua pregação vai ser morrer. O cara não tinha um sinal para ser feito. O cara não tinha nada. Ele não fez cair fogo do céu, mas ele fez cair uma onda de preparação para aquilo que estava vindo, que é o Cordeiro de Deus, sabe? O Evangelho de verdade. O cara fez cair. O cara lutou por uma nação, irmão. Ele não estava fazendo com que uma viúva apenas tivesse sua comida novamente, sua forma de comer novamente, e tudo bem, obviamente que isso é uma obra de Deus, mas o projeto de Deus na vida daquele homem, que pode parecer completamente insignificante, estranho andando, aquele cara incomodou até posições altas, né? Quem é esse que está pregando no deserto? Isso é muito profundo, cara, essa pergunta de cara, quem é esse? Vocês foram ver no deserto um homem. As pessoas saíam para ir no deserto ver esse homem, cara. É algo que é um carregamento profundo de amizade, de presença com Deus que faz tudo assim. As nossas pressuposições, nossos conceitos sobre a presença de Deus mudarem completamente. Entendeu? Mas eu acho. Desculpa, sim. Pode falar. O direcionamento certo, né? O direcionamento para a pessoa certa, a mensagem, né? João Batista tem uma mensagem clara sobre o que ele está fazendo, para de quem ele está falando, e a paixão por estar obedecendo o seu propósito de existência, né? Ele nasceu para isso, né? E ele fazendo esse trabalho. A presença de Deus está ali. Aí como que a gente olha, né? Eu acho que a gente, principalmente quem é líder, tem que pensar muito sobre isso. A gente não precisa preparar simplesmente a ambiência para Deus estar ali, né? Isso é legal, você ter um lugar adequado e tudo. Sim. Mas a gente não pode esquecer de que muitos lugares que estão cheios, que não fazem live, é o lugar dessa galera, cara. Tu chega, eu me lembro da irmã Maria, lá dentro da favela, em Santíssimo, não tinha lugar para entrar, cara. Não tinha nada. A música era ruim, tudo era ruim, mas tinha boa pregação. Ela tinha um cuidado, ela não era muito de pregar, mas sempre apareciam pastores, mas assim, a presença de Deus estava ali. E a gente fica tão preocupado com isso e a gente pode se esquecer e aí ficar ocupado em preparar um lugar maravilhoso para as pessoas, e de que se Deus estiver naquele lugar, não precisa de verdade pagar Google ADS, Facebook ADS para poder propagar, não, cara. As pessoas fazem isso, elas vão falando, cara,
não sei o que é direito não mais. Deus está lá. Sim. Deus visita. Deus faz isso. E as pessoas vão espalhando. Isso vai gerar problema também e tudo, mas é uma coisa que a gente não precisa fazer. E é uma coisa que a gente fica sempre pensando muito, né? A presença de Deus traz também os curiosos, os críticos. A presença de Deus traz problema. Sim, traz e às vezes vai trazer sua cabeça num prato. Entendeu? Pros poderosos desse mundo. Mas eu acho que isso, mano, vem, como eu tô falando, de uma recapitulação não intelectual do evangelho, mas uma recapitulação existencial do evangelho, cara. Quanto mais evangelho você tem, mais desejo por Deus você tem, mais satisfação em Deus você tem e mais presença de Deus você tem. E não é tempo de igreja, não. Não é tempo de igreja. Exatamente, cara. Experiências passadas, cara. E não é inteligência também. O que quer dizer com isso? Ontem eu tava conversando com um amigo que agora vai ter contato com a igreja perseguida mesmo, né? E eu fiquei um pouco emocionado falando com ele, né? Falei, então, cara, porque ele sempre me considerou, né, um cara que é muito bom de teologia, né, que ensina, tal, né? E eu virei pra ele e falei, cara, agora de verdade você vai conhecer gente que anda com Deus de verdade. E agora você vai olhar pra mim, depois de ter contato com essas pessoas, você vai olhar pra mim e falar assim, João Marcos, eu sou um cara comum. É só alguém que vive comumente no reino de Deus. Que agora você vai ter contato com gente que anda com Deus de verdade. Gente que é amigo de Deus de verdade. Aí ele riu, né? E falou assim, não, cara, não, mas eu vou, cara, que eu vou lembrar. Eu falei, não, cara. Você vai tocar em feridas agora, meu. Provavelmente, eu sou mais inteligente do que eles mesmo. Com toda humildade, assim, falando, mas provavelmente eu sou mais inteligente que eles mesmo. Mas eles são amigos de Deus, cara. Eles são testemunhas. Eu sou apenas um mestre. Ele só tem o evangelho de João, né? Cara. Mas foi suficiente pro cara morrer. Cara, eu sou apenas eu sou apenas alguém que tá ensinando na igreja, cara. Agora você vai ter contato com gente que viu a Deus, vê a Deus, que tem contato com Deus o tempo todo, que só tem isso. Eles só têm isso. Eles só têm Deus. O que eles têm? Eles não têm nada. Eu tenho uma Bíblia para poder ler, eu tenho acesso a inúmeros conteúdos que eu posso formular minhas pregações. Mas não é sobre isso. Não é mais sobre inteligência, meu amigo. É sobre a realidade de viver numa dependência extrema de Deus. Por quê? Aí que é o ponto pra mim. Por quê? Porque entendeu uma profunda mensagem da salvação. Eu fui realmente salvo. O Deus do universo me quer perto. Me quer perto. A minha ampla necessidade de vida é a de Deus. Não é de mais nada. A minha ampla necessidade de vida não é simplesmente que eu possa agora ter um grande conteúdo para poder ser um grande propagador da mensagem do evangelho apenas. Isso é só um efeito. A minha maior necessidade é Deus. Eu falei com eles, agora você vai ter contato com pessoas que a fome e a sede de verdade são de Deus, porque eles não têm o que comer mesmo. Nesse momento tem pessoas que estão presas e que não tem comida, que estão sem comer pelo menos há 4 meses, estão presas por causa de Jesus. O que significa isso? Que a fome e a sede dessa pessoa é de Deus. Não tem mais nada. Não tem mais nada. O que eles têm? Eles não têm mais nada. Eles só têm Deus. E a consciência da vida deles é essa. Eu tenho Deus, é dele que eu preciso, a minha necessidade é dele. Alex, eu sou apenas um cara numa igreja comum e você é isso, comum. E eu posso botar no meu Instagram agora. Eu posso pegar esse podcast e botar no Instagram. Esses caras não têm podcast nenhum, cara. A gente não sabe nem o nome deles. A gente tem que trocar o nome deles. Entendeu? Então, tipo assim, é um senso da realidade do evangelho profundo que gera um senso de fome por Deus. E é o viver com o Deus que é onipresente, pedindo para ele esconder eles. Exato, em muitas situações. Cara. Nos esconda, Senhor. Sim. E de verdade, passam polícia e tudo, os caras são escondidos. É viver com o Deus que está em todos os lugares, inclusive dentro da prisão. É muito forte isso. Eu escutei não tá se sentindo bem, isso é legal. Porque, desculpa te interromper, mas a presença de Deus, aquele culto estava forte. A presença de Deus estava forte ali. Alguém que está preso nesse momento por Jesus. E aí? Como é que é a consciência? Porque não era isso em Paulo. A gente está preso, aqui agora, vamos começar cantando.
Deus está aqui. Deus tá Que aqui. Deus está aqui. É óbvio que acontece uma manifestação Sim. grandiosa ali. Mas na maioria das vezes não acontece Não aquilo. acontece. É isso aí. Mas a ideia profunda de Deus está presente aqui, no pior de tudo. Eu acho que é isso que o Salmo 23 é, cara. Você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas até ali você vai estar comigo. E isso é uma consciência que só o Evangelho lhe dá. Eu não me lembro qual é o livro, mas eu li essa história, mas o pastor Almir sempre repetia, né? O pastor Almir Santana, lá de Petrópolis. Uhum. Ele sempre repetia essa história e ela é marcante, né? De um pastor, um líder, um missionário da igreja perseguida. Ele foi preso e ele não podia orar nem na cela, tinha que ser tudo ali em silêncio, né? Apanhava muito, aquela coisa toda. E aí colocaram ele para limpar as fossas do lugar onde ele estava preso. Tinha que descer lá um porão, um lugar, e ficava com fezes até aqui no peito, né? E aí ele conta que quando ele ia para lá, ele se sentia como se estivesse caminhando por um jardim. E porque quando ele entrava naquele lugar, era um momento que ele podia falar: Deus, está só nós aqui. E ele podia orar de voz alta e falar, e ele passava horas ali com aquele cheiro horrível, mas era o jardim dele. Sim. Era onde Deus e ele se encontravam. Cara, então, depois que tu toca nessas coisas, depois que você tem contato com a igreja perseguida e consegue, né, de forma figurada, tocar nas feridas desses irmãos e sentir o cheiro do sangue que foi derramado, meu irmão, não dá, cara. Então, acabou a tua vida. Cara. Acabou a tua vida. Não, acabou as conferências, acabou as grandes performances, acabou a ativação das emoções no container do deserto e isso, Deus cara, visitando você. Cara, entendeu? Então, ou a gente não precisa parar de romantizar a ideia da presença de Deus. Por isso que eu gosto muito de Paulo, sabe, Alex? Eu acho que Paulo realmente ele destroça a nossa percepção da antiga aliança, né? Jesus faz isso também, óbvio, né? Ele faz isso com Filipe, como a gente falou no começo. Mas Paulo, porque na verdade Paulo retorna pra gente a ideia de que Deus sempre quis habitar com a gente de verdade. Ele não precisava de um lugar. A ideia de Deus nunca foi um lugar específico ali em que você pudesse ter momentos de presença. A ideia de Deus sempre foi habitar com o homem de verdade. E Paulo retorna isso, óbvio que agora com o elemento cruz, com o elemento evento Jesus, né? Para realmente ressignificar a nossa percepção de presença. É até legal falar isso para a pessoa entender mesmo o que significa a teologia da presença, né? Deus cria o homem em um jardim, e esse jardim não é um mero jardim, esse jardim realmente tem uma estrutura de um templo sagrado mesmo. E Adão é colocado ali como sacerdote para realmente viver debaixo da sua presença. E que coisa interessante, Adão tinha que fazer coisas comuns. Ele tinha que fazer coisas comuns, ele tinha que capinar, ele tinha que fazer cidade, ele tinha que colher sua comida, ele tinha que amar a sua esposa, ele tinha que fazer tudo isso. E ele é colocado ali como um sacerdote mesmo, naquele templo sagrado. Deus finaliza aquele templo ali. E é muito interessante porque o sétimo dia vem, então Deus descansa. E ele, mais do que um descanso de dormir, ou um descanso de contemplação, um descanso de repouso. Deus repousa a sua presença ali agora, porque ele finalizou a sua obra. Isso acontece depois no tabernáculo, né? No final de tudo, quando tudo é concluído, Deus vai lá e repousa a sua presença. Depois no templo, no final de tudo, quando tudo é concluído, Deus vai lá e repousa a sua presença. Só que o tabernáculo e o templo não são como o jardim. Não são por quê? Porque tudo aquilo ali aconteceu e depois foi quebrado, porque o homem decide viver longe de Deus. E agora a gente não tem mais a presença de Deus. É isso que a gente precisa retornar. A queda arranca Deus da gente. A queda não arranca o desejo. A queda não arranca a ânsia, a fome, a sede. A queda arranca Deus. Presença que não pode habitar mais. Exatamente, não pode. A queda arranca o objeto de satisfação, que é o próprio Deus. O que satisfaz a fome, o que satisfaz o desejo, o que satisfaz tudo. Arranca isso da gente. E aí o homem passa a viver agora em períodos de presença com Deus, né? Por isso que eu acho que é louco, porque realmente são períodos muito grandiosos. Aí todo mundo olha pra lá, porque aconteceu no Sinai e diz, isso é presença de Deus. O povo olha pra sarça e diz, isso é presença de Deus. E
E é mesmo. Só que você começa a perceber que são fragmentos. Porque Deus está progredindo o que ele quer fazer com o homem. E são fragmentos daquilo que Deus sempre desejou. O que Deus sempre desejou? Habitar com o homem. Habitar com... E o homem também precisava desejar isso, né? Estar com o homem de forma real, de forma completa. Isso é quebrado por causa do pecado, né? Essa é a destituição da glória de Deus que nós temos por causa do pecado. Até vir o evento de Jesus. Aí vem João Batista, alguém que não faz nenhum daqueles sinais, e começa a preparar esse caminho, o caminho do evangelho. E o reino de Deus está próximo. Exatamente. E aí vem Jesus, e Jesus agora como homem, né? Deus homem, andando entre nós, é a clara manifestação do templo, do Santo dos Santos, do tabernáculo, do Éden. É alguém onde Deus e o homem se encontram perfeitamente. Tá ali, andando, caminhando entre a gente. E aí na cruz ele abre esse acesso para que a gente possa realmente experimentar isso. Como? Por meio do Espírito Santo. É por isso que quando Paulo chega lá em Coríntios capítulo 3, eu estou voltando para o lado de Paulo, porque Paulo realmente destroça essas nossas percepções de grandiosidade. De coisas muito grandes, de que a presença de Deus tem que fazer coisas, meu Deus do céu, a presença de Deus só vai existir no dia que tiver raios e relâmpagos e trovões e tal. Paulo diz assim, olha, aquele ministério lá, ministério de morte, gravado em tábuas de pedra, não. Se aquilo lá for daquele jeito, quão superior é a realidade da nova aliança que agora é escrita no coração, que é a realidade do Espírito. É como se Paulo estivesse agora ressignificando tudo aquilo com o objeto cruz, dizendo, o objeto é o evento Jesus, o objeto é a ressurreição, e dizendo, então, agora Deus habita mesmo, por meio do Espírito Santo. Isso significa que você não precisa mais procurar em grandes eventos, em lugares completamente que mentiram pra você, dizendo que ali tem a presença de Deus. É naquele monte, é naquela mata, é naquele lugar ali e tal. Esse dia eu tava vendo um pregador... Deus não habita na mata fechada. Tava vendo um pregador desses horríveis, horrorosos, que você não deve seguir, falando, qual é o negócio da mata fechada? Virou até piada isso, né? A mata fechada porque existem matas que realmente são mais coisas do que as outras. Irmão, isso é coisa do Satanás. Na verdade, agora, a realidade do Espírito faz com que você, onde você está, você possa ter consciência da realidade da presença de Deus. Porque aquele que uma vez conhece a realidade da nova aliança, que é o Evangelho, sabe que Deus está presente. É por isso que o cara pode ficar dentro de um poço de fezes. É por isso que o cara pode estar numa prisão. É por isso que o cara pode estar numa praia. Por isso que o cara pode estar num hospital ou nos melhores lugares desse mundo. Ou numa conferência grandiosa. Mas saber que Deus está ali, no sentido de Deus está perto de mim, muda tudo. Porque você entendeu a presença de Deus. Você entendeu que a presença de Deus não é um lugar em que você ativa. No sentido de, eu vou fazer isso aqui e Deus vai ser presente. A presença de Deus é algo que Ele está aqui e tudo em mim precisa mudar. Ele está aqui, então as coisas que eu vou fazer agora vão mudar. Os ambientes que eu estou vão mudar. Não que eles vão mudar, mas vão mudar a forma que eu vejo eles. A forma com que eu olho para eles. É muito legal, porque Paulo fala isso para igrejas, Corinto, Gálatas, né? Igrejas em que eram, meu Deus, a cidade era horrorosa. Pedro fala isso pra gente, perseguição. E é claramente então dizendo assim, ó, a Galácia vai mudar. Ó, Corinto vai mudar. Eles estão dizendo isso, vocês vão mudar. Vocês vão mudar. Não existia uma preocupação de que em 50 anos aquela cidade ia agora ser uma cidade cristã, né? Que é não tem um desejo. Disso. Como que isso é uma coisa tão poderosa? Porque a gente está falando de coisas aí que é muito ligado a eventos, infelizmente. Muito ligado. Mas você imagina, cara, se uma percepção correta, né, vem assim, Deus está nos lugares. E eu me reunisse mais vezes nas praças. Não para fazer culto igual eu faço na igreja, mas para estar com Deus nas praças. Para estar com Deus em lugares públicos. Não é para pegar uma Bíblia, eu tô falando de você estar ali. Escolher um lugar desse para orar. Sentar numa praça mesmo e, Senhor, estão aqui. Eu acho que viriam muitas pessoas
a sentar do lado, porque acontece, eu sou muito marcado por isso, né, de estar num lugar, parece que tu vira imã, cara, as pessoas vêm E não só isso, tô fazendo né, cara? não, tô aqui com Deus. E não Com só isso, né, Deus? cara? Uma vez que você está em qualquer lugar e a presença de Deus está ali, o coração dele importa pra você. Você senta num abraço e começa a estar ali refletindo, daqui a pouco ele vai começar a colocar no seu coração, olha aquela pessoa lá. E você vai levantar e vai até aquela pessoa. Você não precisa fazer um culto pra isso. Ou necessidades reais. Exato, De cara. uma cidade, de um justiça, bairro. Isso aí. de misericórdia. E você tá ali e... Ninguém tá fazendo isso daqui, meu filho. É arriscado. Mas Exatamente, você vai fazer. É isso, igual cara. o Covid, né? Se a gente tem essa dimensão total, gente, vai morrer o mundo, todo mundo do mundo vai morrer. Campo Grande está aí, os médicos ficaram doentes, não tem como receber ninguém, pessoas estão precisando de ajuda e tá. Precisamos de gente que se arrisque. Os cristãos deveriam sair de suas casas. Isso, cara. É legal porque, tipo assim, a gente tá falando tudo isso aqui. Precisa de alguém para morrer? Tipo, alguém disposto a morrer? Então, os cristãos devem... têm que... Porque foi isso sempre a vida inteira, né? Sim. Na época das pestes grandiosas lá da igreja primitiva, nos primeiros séculos, o que eles faziam era isso. Os órfãos abandonados? Exato. Não mata não, me dá pra mim. Mas você não tem dinheiro nenhum pra sustentar essa criança. Mas ela não vai morrer também, não. Vai me dar, né? Isso eu acho que é consciência do evangelho e consciência da presença de Deus. Entende? E é legal porque a gente tá falando isso aqui, mas a gente precisa frisar de novo e sempre. Parece que a gente tá falando de, meu Deus, gente que realmente, assim, tinha um poder enorme, uma santidade enorme e caramba, né? Nunca errava. Não, a gente tá falando de gente assim, não. A gente tá falando de gente que tinha consciência da necessidade. Tá fazendo. Uma coisa, eu me lembrei aqui agora, você lembra do Arrependei-vos, né? Uhum. Quando ele morreu, e se tu viu as páginas e tudo, tanto de gente falando. Quem tava falando dele não era o pessoal da igreja, não, cara. Uhum. Eu tô falando um ícone, né? Tem gente que ficava há anos falando pros outros arrependei-vos, arrependei. Essa era a mensagem do cara, né? Uhum. Mas o que eu achei interessante foi, cara, se pega, morreu uma outra pessoa conhecida demais em Campo Grande, mas eu vi os crentes falando. No caso dele, eu vi um monte de ímpio, porque eu fui olhando o nome das pessoas, entrava lá pra ver quem era, né? Sim. Um monte de ímpio falando dele. Sim. Eu falei assim, cara, o cara de verdade atingiu Campo Grande. Exatamente. A Campo Grande, não as igrejas de Campo Grande, Campo Grande, né? Mas é isso mesmo, acho que também... uma pessoa, tipo, que ninguém dava nada. É insignificante. Mas esse que é o ponto, cara. Não é o quanto você acerta que te faz mais perto de Deus. É o quanto você é dependente que te faz mais perto de Deus. É o quanto a sua fome está ativada, sabe? O quanto você está com fome de Deus que vai fazer você chegar mais perto de Deus. E isso envolve os seus fracassos. Isso envolve os seus dilemas. Isso envolve a sua limitação. Isso envolve. Porque é isso mesmo que vai fazer. E as suas quedas, né? Exatamente, porque é isso mesmo que tem que fazer com que você se veja mais dependente. É isso mesmo que tem que fazer com que você se veja mais firme em Deus. Então, a gente precisa realmente estabelecer um ponto fundamental. Não é forte demais aquele que está perto de Deus. É forte demais aquele que precisa mais de Deus. Aquele que necessita mais de Deus. Aquele que depende mais de Deus. Essas pessoas que a gente falou aqui, o nosso desejo é de ser mais dependente. Não é simplesmente de ser mais forte. É de ser mais dependente. É de se reconhecer mais fraco, não mais forte. Não existe um padrão, cara. Não existe uma coisa que você tem que fazer. Não é uma lista de coisas que você tem que fazer. Você vai estudar os personagens bíblicos que viram a Deus, que tiveram na presença de Deus. Enoque, Abraão, Moisés, Isaías, Jeremias, todos esses que tiveram a ser chamados, Jó, Davi, vocês vão ter tudo isso aí, vão estudar, vocês talvez tirem uma lista de coisas que eles fizeram, de coisas, ou de características que eles fizeram. A gente sempre apresenta as melhores. Entendeu? Vamos sempre apresentar as melhores, com todos eles tiveram suas falhas, porque a Bíblia é honesta sobre isso, para sempre mostrar que é a glória de Deus mesmo. Para sempre mostrar a profundidade. A mensagem de tudo é a profundidade do que Deus quer fazer na incapacidade e impossibilidade do homem. Porque é isso que revela o Evangelho.
a impossibilidade do homem, a incapacidade do homem de se salvar e ter recebido uma salvação de graça. Isso move o coração para nós desejarmos mais a Deus, para sermos mais satisfeitos em Deus, para direcionarmos as nossas motivações, emoções, intelectualidade para Deus, então sermos preenchidos com uma alegria. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. E sermos preenchidos por esses rios de águas vivas no meio do nosso fracasso, a despeito das nossas quedas, independentemente dos nossos dilemas e das nossas limitações. Porque no final das contas, apesar disso tudo, quem vai brilhar é Deus. Eu acho que é isso. Abraão, tô te chamando. Vem para andar comigo. Ande na minha presença. E foi o que Abraão fez com todas as desgraças da vida dele, que a gente pode ler no livro de Gênesis. Deus sabia que ele estava chamando. Exatamente. Deus conhece a gente. Exato. E ele sabe que nós somos pó. Mas no final das contas é para que ele seja glorificado mesmo. É para que a nossa obsessão seja ele. É para que nosso desespero seja com ele. Seja o procurando sentido ele, entendeu? de tu é tudo que eu tenho, não é porque você não tem nada. É porque ele é o que realmente é a pérola de grande valor, né? Você não precisa perder tudo para que Deus realmente seja tudo que você tem. Uhum. Porque a gente tem pessoas que têm tudo e Deus é tudo que eles têm. Uhum. A gente tem pessoas que não têm nada e Deus não é tudo que ele tem. Exatamente. Então não é posição, não é o dinheiro, não é nada disso. Até porque se essa pessoa que tem muitas condições e Deus é tudo que ela tem, ela vai entregar tudo. Exatamente. Mas se você também tem tudo e Jesus não é, Deus não é realmente tudo que você realmente quer para a tua vida, você vai fazer igual o jovem rico. Eu só quero, entendeu, tua presença comigo para me manter do jeito que eu tô. Eu não quero deixar de ser quem eu sou e ter as coisas que eu tenho para andar contigo. Olha a galera que tá andando contigo, que largou tudo, né? Sim. Que largaram tudo porque Jesus era mais importante Sim. do que todas as coisas. E a gente sempre vai estar nesse dilema, mas eu acho que é muito importante, eu acho que é isso que a gente está falando aqui, que você está colocando, porque eu me lembro, eu tinha um amigo e ele era muito criticado porque, cara, o cara tinha muita dificuldade de acertar, cara. Mas eu nunca vi ninguém orando e sendo tão sincero como ele era, quando a gente estava junto. E a gente ia orar, cada um fazia uma oração. Aí ele sempre, tu sabe a desgraça que eu sou. Talvez eu seja o teu filho nesse mundo que mais te desonre. Eu sou uma vergonha pro Senhor. Cara, e tinha um jeito, ele orava desse jeito, aí tu viu o cara se derramar em lágrimas e tudo, e tu via Deus abençoando a vida dele. Era claro que não era comum, assim, Deus estava sempre abençoando a vida dele. E todo mundo fala, cara, como pode Deus abençoar um cara como ele? E eu ficava, cara, eu fico olhando pra ele orar, eu fico pensando como que eu não oro igual a ele. Como que a gente olha pra ele falando que ele é uma desgraça, que ele é uma vergonha pra Deus, que ele vive ofendendo a Deus, que ele nunca acerta, e a gente olhando pra ele orando assim, a gente achando que a gente é melhor do que ele. E era claro, assim, tu via, o cara colocava a mão nas coisas, as coisas que ele fazia, tu via, mas ele estava sempre nessa condição. Cara, eu preciso agradar a Deus. Mas ele nunca se sentia na condição de agradar. E eu entrava em parafuso porque eu olhava pra ele e eu achava assim, cara, não é possível, cara, eu tô fazendo as coisas tudo certinho e ele sempre é abençoado. E eu falaria a mesma coisa de Davi, cara. Uhum. Eu ia falar, não é possível, cara, Davi, como que Deus anda com Davi, cara? Né? Como que... Não, e até os melhores homens, assim, da Bíblia, a gente vê isso, né? Daniel, por exemplo, um homem extraordinário. Um menino, um jovem extraordinário, né? Quando for orar, Senhor, a nós compete a vergonha. A nós compete curar da vergonha. E ao Senhor a glória. Que vergonha, Daniel? Vergonha eu tenho. Aí você vai ver Paulo, fiel a essa mensagem, tipo, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Que bom que ele veio me salvar então, né, Paulo? E a mim também, que sou o principal. Você fica, cara, o que é isso? Porque é o senso da fraqueza existencial que vai fazer você ser mais consciente da presença de Deus. Não é o senso da fortaleza existencial. Porque a fortaleza é ele, né? A gente tudo pode. Não acredite em nele. pessoas e líderes que dizem que você precisa ativar um modo de força baseado no desempenho para você ser alguém que experimenta a presença de Deus. Acredite que a sua fraqueza, que o senso de dependência, desespero, necessidade é realmente dizer, porque a gente tem medo de dizer isso, mas é isso mesmo, né?
Eu estou desesperado por ti. É esse senso de desespero que eu acho que vai fazer com que a gente conheça a presença de Deus. E parar de formular teorias em cima disso o salmista fala, né? Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, né? Que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida, ou habitar na sua presença todos os dias da minha vida, né? E parar de criar teorias de que isso... Infelizmente, a gente canta muito essa música pra quando a gente tá na igreja. Mas eu acho que o salmista... O desespero é muito profundo ali. Eu quero pedir isso. Uma coisa eu vou pedir ao Senhor. Que eu possa habitar contigo, na sua presença, todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. É amar o lugar da habitação mesmo. É amar um lugar onde a presença dele vale muito mais. Ali você vai perder tudo. Às vezes vai ser um redemoinho. Às vezes vai ser um vento suave. Foi com Elias. Às vezes vai cair fogo do céu. E às vezes você vai ter que... Vai cair fogo... Que engraçado, com Elias que é o fogo do céu. E com João Batista o sol queimou a pele dele. E às vezes você vai estar dentro de um poço de fezes. Ou às vezes você realmente vai estar dentro de um passeio de barco. Uma cova de leões. Ou uma cova de leões. Mas a fornalha, mas Deus habitar com o homem muda tudo na estrutura humana, sabe? Muda tudo mesmo. E está disponível para todos. Está disponível para todos. Para as crianças, para os mais velhos, para deficientes e para gente que não tem nenhum problema com deficiência. Para mulheres, para homens. Para pastores e para leigos. Para, adolescentes, jovens. A presença de Deus está disponível. A gente só precisa amar esse lugar. E essa coisa que ele está presente, ele está presente, cara. Quando alguém num carnaval da vida diz, eu preciso do Senhor. Ele está presente na parada gay quando alguém lá pode dizer assim, eu preciso de socorro. Os lugares que a gente menos imagina. Os lugares mais inusitados do mundo é um lugar onde Deus pode se encontrar com os homens. Isso traz esperança porque eu não preciso... O quarto de guerra é legal, tá? Cara, mas eu não preciso de um lugar sagrado. De um lugar sagrado para me encontrar. Eu acho que é legal tu ter o teu cantinho, ter um lugar para você fazer isso, reservado, silencioso, algum canto. Mas qualquer lugar é um lugar de estar com Deus. É o seu secreto. Nunca sacralize um ambiente, entendeu? Da presença. O seu secreto é mais algo do coração do que algo físico, né? De certa forma. E amar esse lugar muda você completamente, assim. Tudo que eu quero, assim, o que eu peço a Deus é, Deus, me ensina a amar mesmo aonde você habita. A sua presença está onde? Porque se a sua presença estiver lá, eu vou para lá. Se estiver aqui, eu vou ficar aqui então. Se o Senhor está ainda ali, eu quero ir para ali. Porque os seus desejos vão me mover agora, Senhor. Entendeu? E a sua presença vai valer muito mais. Muito mais do que as coisas as coisas desse mundo. E no final das contas, você vai ficar com medo de perdê-lo. Você vai ficar com medo de não tê-lo. De realmente, assim... meu desejo é que o meu maior medo seja realmente não ter... perder o Espírito Santo como meu amigo. Acho que esse desejo de volta pro jardim, né? Como muitas pessoas falam... muitas músicas, né, e tudo, querer voltar pro jardim da inocência, aquela coisa toda. Esse desejo não é simplesmente o jardim, não é o lugar, né? Eu vejo muito, como voltar ao jardim, voltar músicas e gente pregando, às vezes falando sobre isso. O desejo é voltar a se relacionar com Deus. Isso é de relacionamento, não é... Não é o lugar. É de relacionamento. E olha que coisa interessante, cara. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Buscar a presença de Deus dá a resposta mesmo. Você vai obter a resposta. É uma promessa de Deus. Se você buscá-lo, você vai encontrar. Porque é isso mesmo, a mãe nossa não falou isso a vida inteira? Você tá caçando, né?
Você tá caçando, então você vai encontrar então o que você tá caçando. Você tá buscando a costa, então você vai encontrar. A gente aprendeu essa vida inteira. Jesus deu essa promessa pra gente. Se buscar, batei, abrir-se-vos-á. Pedi, dar-se-vos-á. Se vocês pedirem, vocês vão ter. Quem tem sede tem água para beber, quem tem fome Exato, tem comida entendeu? para comer. É uma resposta. Se você hoje entendeu o seu senso de dependência, de que tudo que você precisa não é de um carro novo, não é de um dinheiro, não é de uma promoção, não é de... Talvez você esteja numa pior fase da tua vida mesmo financeira, cara. Talvez realmente isso aconteça. Mas se você... Por poucos momentos, entenda? Por alguns segundos, ver um vislumbre da glória de Deus, as circunstâncias da sua vida vão ser vistas de outra forma, porque você viu a glória de Deus, sabe? E você não vai precisar mais, isso ali não vai dominar mais o seu coração. O que vai dominar o seu coração é Deus. É óbvio que você vai ter que resolver os seus problemas, que a vida é isso, você vai ter que acordar amanhã com os seus problemas, você vai ter que lidar com isso. Não tô falando de um monastério, ninguém tá falando aqui da gente pegar alguma coisa e ir para um monastério e ficar lá sozinho, aí acabou meus problemas. Você vai ter problema com você mesmo. Que você é o problema. Só que eu tô falando de realmente a perspectiva sobre os problemas mudarem, porque agora você tem mais de Deus. Mais de Deus. E outra coisa, existe mais de Deus. Não existe um limite, não existe um lugar onde você chega e diz assim, pronto, agora eu obtive a grande unção da minha vida. Agora eu obtive. Cara, essa experiência foi a experiência que transformou minha vida. Se realmente você baseia o seu cristianismo, baseia o seu ser crente, ser evangélico, por uma grande experiência que você teve na sua vida, passada, presente, de antes, ou que você está esperando na sua vida, que vai ser uma só experiência, você me desculpa, mas o cristianismo é extremamente pobre. É extremamente pobre. Porque não é pela experiência que eu tive um dia, porque Deus não é limitado, Deus é ilimitado. Imagina a quantidade de coisas que tem pra gente descobrir de Deus. Isso é profundo, porque se a gente tá falando da teologia da presença e da habitação, Deus vai resolver esse problema também de forma final. Não é isso que Jesus ora? Pai, a minha vontade é que aqueles que você me deu estejam comigo. E Deus vai responder essa oração, o Pai vai responder essa oração. E aí nós vamos viver mesmo, para sempre. Habitando com Deus. Ele será o nosso Deus. E ele será, exatamente, nós habitaremos com ele, ele habitará conosco. E aí vai ser o encontro das presenças. Ele terá toda a nossa presença de forma integral e nós teremos toda a sua presença de forma integral. Deus vai resolver esse problema. Porque ele imagina pelos séculos dos séculos. E você acha mesmo que o seu cristianismo tem que se basear pela grande experiência que você teve na sua vida? Então você está completamente perdido. Busque a Deus, meu filho. Busque a Deus. Até que o termo andar, né? Andar com Deus, Enoque andou com Deus, as pessoas andavam com Deus, é continuidade. Não tem como parar, não é estático. Exatamente. Não é a hora de morfar, né? Exato. Tem gente que pensa que é hora de morfar, aí pronto. Exato. Ganhou superpoderes e tudo, e agora depois volta a viver uma vida normal, né? Exato. Não é assim. E Alex, a gente não faz isso. Isso é muito também coisa que eu peço muito a Deus também para me ajudar nisso. A gente não faz isso para alcançar um lugar. Você tem que mudar também. A gente não busca Deus para alcançar um lugar melhor. Em todos os sentidos, entenda de lugar melhor aqui. Não é só ser reconhecido pelo mundo. Eu tô falando de lugar melhor também de sentimento. Para estarmos melhor. Né? A gente não faz isso por isso. A gente não busca Deus para que... E eu peço muito a Deus mesmo. Senhor, não deixa eu te buscar para que o meu ministério seja um ministério bom. Porque dá fruto. Buscar a Deus dá fruto. Óbvio. Mas nunca a busca a Deus deve ser um meio para um fim. Nunca, nunca. Buscar a presença de Deus é o fim da humanidade. É o objetivo final da humanidade. Desejar a presença de Deus deve ser o objetivo de tudo que a gente faz. Desejar a presença de Deus é um fim em si mesmo. Os ministérios vão acabar um dia. Os cargos oficiais da igreja vão acabar um dia. Os resultados da igreja perseguida vão acabar um dia. O clamor deles vai ser ouvido. Tudo cessará. Tudo vai acabar. Quando tudo for dito e feito, quando todas as palavras que estão escritas no livro de Deus, para aqui, para essa terra, cessarem, Deus vai estar ali.
E a presença de Deus vai ser a única coisa que a gente vai ter. Então buscar a presença de Deus pra mim precisa ser um fim em si mesmo. Não é porque vou ter que ter alguma coisa, não vai ter um resultado. O resultado é Deus. O resultado dessa equação de busca a Deus e a resposta de Deus é Deus. Não é mais poder apenas. Dá poder buscar a Deus. Dá unção Mas buscar a Deus. Não é poder pra fazer, né? É poder pra ser. É poder pra ser e tudo, mas dá poder. Mas o ponto eu não busco a Deus pra ter isso. Eu busco a Deus porque buscá-lo é um fim em si mesmo. Buscá-lo é tudo que a minha alma necessita. Buscá-lo é o objetivo final da humanidade. Desejar a Deus é o objetivo final da humanidade. Ou como resume o catecismo de Westminster, né? Por que o homem foi criado? Para ser alegre em Deus, ser satisfeito em Deus e ser alegre nele para sempre. Para adorar a Deus e ser alegre nele para sempre. Então, o objetivo final da humanidade é a adoração a Deus. É isso. Esse é o objetivo final da humanidade. É para isso que a gente existe. E quem tá ouvindo a gente nesse momento, né, o que a gente te anima é... Daqui a pouco você vai parar de ouvir? Faça agora. Comece agora. Comece agora falando com Deus o que tu nem sabe o que vai falar. Fala. Começa a falar com Ele. E nesse diálogo, nessa conversa onde a gente fala, Deus fala. Deus responde, né? Nós falamos, Deus responde. Precisamos pedir para Deus calar a voz do nosso coração, as mentiras na nossa mente e a voz da religiosidade, dos conceitos e preconceitos que temos em nós e ir diante dele, né? Eu tô falando por mim, eu sou o cara mais desregrado com relação a formas. Quando se fala de oração, de estar com Deus. Eu já tentei todas as estratégias para ter uma vida de oração muito melhor. Mas sabe qual é a única que funciona comigo? É começar, cara. Sério, cara, eu já me frustrei muito. Às vezes eu tô aqui, nesse lugar aqui onde eu fico um tempo, eu tranco a porta e às vezes eu só faço assim. Já tô conversando contigo no meu coração. Eu preciso que você me visite aqui. Uhum. E Deus enche esse lugar. Sim. Às vezes eu tô no carro, dirigindo, e começo a orar, falar com Deus, e eu começo a chorar ali no carro. Falando com Deus, eu tô ali chorando. Vejo coisas e tô no culto. Às vezes tô em culto que Deus... Tô falando com Deus e algo poder... Assim, não tem nada a ver com culto, às vezes, com relação a... Não é a música, não é nada, mas porque eu senti Deus ali de forma tão poderosa que eu fico, Senhor, e tu sabe como foi essa semana. Obrigado por ser misericordioso comigo. Comece, cara. Você não precisa de um método, né, cara? Vai embora, vai falando. A maioria das pessoas que estão nos ouvindo, elas vão fazer assim... que legal esse podcast, né? Então amanhã eu vou começar uma... Isso é coisa do diabo. A palavra que o diabo mais usa é amanhã. Essa semana vai ser a minha melhor semana de oração. A palavra que o diabo gosta de usar é depois. Deixa pra depois. Amanhã. Não, você não precisa. Faça agora. Faça agora. Não organiza. O tempo que você vai gastar fazendo uma planilha, você pode gastar orando. Faça agora. Faça agora. Pare tudo e faça agora. Não organize uma semana de produtividade espiritual. Isso não vai dar certo. Não deixe para ir na consagração. Não espere chegar lá para você poder viver na presença de Deus, não. Deus está agora disponível. Faça agora. Você não precisa consertar algumas coisas para ir até Deus. Você vai ter pecado. Você vai até Ele. Faça agora, entendeu? Faça agora e obtenha uma consciência profunda de que Deus salvou você, Ele é gracioso e que o nosso pecado foi punido na cruz do Calvário. Esse evangelho vai transformar a forma que a gente vê a presença de Deus, né, cara? A gente não pode se esquecer nunca. Ele veio atrás da gente, cara. Sim. Ele veio e habitou aqui e começou a andar atrás das pessoas. E criou um novo relacionamento com Deus. E a gente tem que aproveitar demais essa presença maravilhosa do Senhor. Então comece. Faça hoje, faça agora. Se eu estava querendo ouvir Deus falar com você e alguma forma assim, preciso que Deus fale comigo para eu começar a orar. Então, ouça os profetas nessa hora. Venha para perto. Faça agora. Faça agora, comece agora.
Sim. Cara, é muito bom. Eu acho que é isso que é oração. Eu acho que é o que faz o relacionamento com Deus. A gente começa a falar e vai embora. E vai enchendo o coração, e vai enchendo a vida. E aí tu não sabe como parar. Como terminar, né? Sim. E diz aí pra gente, né? Você que tá aí acompanhando. Um assunto que talvez seria legal. Que a gente tá falando de um assunto comum. Às vezes mal compreendido e tudo, mas é um assunto comum. Gostoso, maravilhoso, e você pode ajudar a gente também sugerindo aí assuntos ou temas pra gente falar. Não precisa você sugerir aí que eu quero saber qual é a posição teológica, não sei o que lá disso. Também é legal, mas a gente quer compartilhar coisa da vida mesmo, do dia a dia, coisas comuns, coisas que todo mundo tem dificuldade. A gente enfrenta os mesmos dilemas e problemas e a gente quer de forma aqui em conjunto, né, se autoajudar Sim. e se motivar a continuar buscando e servindo a Deus de forma poderosa. Amém? Sim. Amém. Amém ou não amém? Então se inscreva no canal, manda para alguém. Se alguém falou com você assim, cara, eu tô com dificuldade com Deus, de me relacionar, manda esse podcast para essa pessoa. Compartilha aí nos grupos que você conhece de pessoas que precisam ouvir. E a nossa intenção aqui é de verdade ser instrumento de Deus para sua edificação. E nós, nesse momento, acabamos de ser edificados falando da palavra, falando de Deus, falando do Evangelho. É isso que a gente precisa fazer sempre. E eu quero sugerir, ande perto de gente que anda com Deus. Procure essas pessoas. Essas pessoas vão te ajudar a caminhar mais próximo do Senhor. Bem, João Marco? Amém, cara. Tamo junto. No Sempre. momento é só e a gente se encontra no próximo, né? Deus te abençoe aí. Um Valeu, abraço. pessoal. Tchau, tchau.